Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca desta obra, O Sujeito Intelectual Ideal, a última obra que eu publiquei. Aproveito já no começo do vídeo para dizer que a sessão de lançamento será no dia 31 de maio, às 5 da tarde, na Biblioteca Municipal de Vagos, que faz parte do Distrito de Aveiro, pertence a Portugal. Eu também farei uma sessão de apresentação na Feira do Livro de Lisboa, que será no dia 22 de junho, às 5 da tarde. Terá o Dr. Jorge Humberto Dias a apresentar o livro. Também, em princípio, também estarei na Feira Livre do Porto, Feira Livre de Aveiro. Quero ver se consigo estar na Feira Livre de Aveiro, mas para já ainda não há datas. E confirmação. Posso começar por ler a sinopse da obra, não é? Como se comportaria um sujeito intelectual ideal, em qualquer circunstância que pudesse provocar desconforto intelectual, como ele pensaria, como ele deveria pensar, que virtudes deveria realizar. A resposta a este tipo de questões encontra-se neste Manual do Pensador. É um manual ensaístico que se propõe a contribuir para o desenvolvimento de uma excelência do ato de pensar e de ser, ajudando as pessoas a aproximarem-se o máximo possível daquilo que deveria ser um sujeito intelectual ideal, enquanto modelo a ser seguido diante das adversidades da vida, também com um propósito felicitário. Depois, no final, eu costumo dizer isto, esta obra é um prolongamento do ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico e mais, desenvolvimento da individuologia. Portanto, um manual para desenvolver brilho no ato de pensar. Para isso, eu acho que é importante contar uma pequena história, digamos assim, que eu ouvi um físico a contar acerca de quando foi provada verdadeiramente, ou mais, como é que eu ia dizer, sistematicamente, a teoria da relatividade do Albert Einstein. Ele nem sequer recebeu o prémio Nobel pela teoria da relatividade, foi pelo efeito fotoelétrico. A teoria da relatividade foi considerada por muitos até uma pseudociência, portanto, uma fantasia quase, um ato de imaginação e não tanto uma teoria científica, digamos assim, por muitos físicos, até conhecidos na altura. Segundo que eu ouço um físico a falar, ouço físicos a falar, ela demorou tempo a ser verdadeiramente compreendida. Houve uma altura em que perguntaram a Sir Eddington, não é? Já vou contar a história. Como é que se sente ser uma das três pessoas que compreende a teoria da relatividade de Albert Einstein, a teoria geral da relatividade? Ele disse, três pessoas? Quem é essa terceira que eu não conheço? Porque ela não foi fácil de compreender. Então conta este físico acerca dessa história, que quando houve o eclipse solar, creio que foi em 1919, em que foi provada que Albert Einstein estava certo, digamos assim, e Isaac Newton estava errado. Portanto, ele organizou um evento, não é? Convidou uma data de cientistas, se calhar na Grã-Bretanha ou na Inglaterra, e fez as medições na hora do eclipse solar, para ver se havia modificação que tinha de haver, digamos assim, para a teoria da relatividade estar certa, digamos assim, e Isaac Newton estar errado, não é? E consta que tinha de ser o Sir Eddington, não é? Tinha de ser uma pessoa figura, tinha de ser Sir, senão poderia ser desvalorizado. É importante compreender que em 1919 aquilo foi o fim da Primeira Guerra Mundial, havia uma dificuldade de lidar, digamos assim, com o facto de Albert Einstein ser alemão e também com o antissemitismo, o facto de ele ser judeu. Portanto, havia um bocado aquela competição. E depois nós temos na Inglaterra, temos o Isaac Newton, que era tido como, e é um dos maiores físicos de todos os tempos, não é? É muito idolatrado. Portanto, temos aqui uma figura que é alemã e que todo pode haver poderia haver aquele preconceito, e havia. E o facto de ser judeu também, muitos preconceitos, haveria dificuldade de aceitar que ele pudesse se tornar, não é, o Sir Isaac Newton também, digamos assim. Portanto, quando foi provado que... e estavam lá, convidou os maiores cientistas, as maiores inteligências, as maiores intelectualidades, os maiores físicos do mundo, digamos assim, e consta que, quando foi provado que Albert Einstein estava certo e que Isaac Newton estava errado, vamos dizer assim, isto foi o físico que contou, mais de metade da plateia pôs-se logo a andar. Portanto, houve uma rejeição coletiva, não queriam acreditar que aquilo pudesse ser verdade. Então, uma boa parte da plateia pôs-se logo a andar. E uma das grandes questões que uma pessoa deve colocar aqui é se eles não estariam mais preocupados com a verdade do que com continuar a pensar da mesma maneira, não é? Onde é que estaria a importância da verdade naquele momento? Parece que quando foi provado que havia uma proposta de verdade mais adequada em relação à verdade, houve ali um conflito interior. É como se houvesse ali um apego a uma teoria científica, é como se houvesse bloqueios, não é? Como eu falo nesta obra também, como se houvesse um conservadorismo intelectual inconsciente e não queriam aceitar que pudesse ser verdade. Portanto, o que é que falhou ali? Então, os cientistas estão preocupados com a verdade, não há uma grande pesquisa, os filósofos, os cientistas, a busca da verdade. Então foi ali, apresentava a nova proposta de verdade e não celebraram isso aí, um avanço da ciência. Não, houve uma grande frustração, uma frustração coletiva, e puseram-se a andar uma boa parte dos físicos. Isto foi um físico a contar. Portanto, isso deve-nos fazer refletir sobre se estavam ali as grandes mentes
as grandes intelectualidades, os grandes físicos, os grandes cientistas, e mesmo assim não queriam assim tanta verdade, mesmo assim preferiam que fosse falso, em vez que houvesse um avanço na ciência, e mesmo que tivessem de abandonar velhas crenças, ou até destronar, digamos assim, o Isaac Newton. É normal haver mudanças de paradigma, as coisas avançarem. E isto deve-nos fazer refletir que virtudes é que não estavam ali, sem julgamento nem moralismo, o objetivo não é esse, mas que virtudes é que não estavam ali, que não permitiram que a pessoa tivesse, que os cientistas tivessem com mais vontade de celebrar uma nova proposta de verdade que apareceu e ter de abandonar uma velha proposta de verdade, digamos assim. Que virtudes é que não estavam a permitir que isso acontecesse, em vez de fazerem com que houvesse uma frustração coletiva, quase, uma insatisfação enorme, uma rejeição daquela proposta de verdade. Que virtudes é que estavam ali a falhar? Uma pessoa pode falar, por exemplo, na virtude como a humildade, uma pessoa pode falar numa virtude como a flexibilidade intelectual. Que virtudes é que uma pessoa precisa de cultivar? Quando eu digo sujeito intelectual ideal, ou sujeito filosófico ideal, ou o exercício do pensamento ideal, digamos assim, que virtudes é que poderiam ser universalizáveis, digamos assim? Que virtudes, quase numa linguagem kantiana, que virtudes é que deveriam ser cultivadas e universalizadas e que podem até ser universais? É que uma pessoa, imaginando um modelo a seguir, neste caso o sujeito intelectual ideal, que deveria ter para uma pessoa procurar pôr em prática e pensar da melhor forma possível. E neste caso, se aparecesse assim, por exemplo, uma situação semelhante, que virtudes é que os cientistas deveriam ter para, em vez de fugirem e rejeitarem aquela nova proposta de verdade e um avanço da ciência, em vez de fugirem, rejeitarem assim, celebrariam, não é? E ficariam contentes e disponíveis, com flexibilidade intelectual e com abertura consciencial e disponibilidade intelectual para aprender uma coisa nova, em vez de rejeitar logo, prioristicamente, o facto de terem de se desapegar, se calhar, de uma proposta de verdade mais antiga. Estão a perceber? Este é um exemplo que uma pessoa deve ter em conta, porque se as grandes mentes, digamos assim, as grandes inteligências, os grandes cientistas aqui deste mundo cometeram este tipo de erros, ou cometeram este erro, imaginem o povo comum, digamos assim, no sentido geral. Imaginem o dia a dia, a quantidade de vezes que nós, em vez de procurarmos imaginar, por exemplo, aquela frase, não é? Como é que Jesus faria, quando a pessoa é de um perfil mais religioso, o que é que Jesus faria nessa situação, não é? Uma pessoa pode também imaginar o que é que faria um sujeito intelectual nessa situação. Quando aparece, por exemplo, uma proposta de verdade que provoca desconforto intelectual. O que é que o sujeito intelectual ideal faria? Que virtudes é que ele deveria cultivar? Virtudes morais, intelectuais, emocionais. E é isso que eu tento apresentar nesta obra. Não se trata apenas do que é que Jesus faria, não é? Num perfil mais religioso, num enquadramento mais religioso. O que é que faria um sujeito intelectual ideal? Como é que um sujeito intelectual ideal, digamos assim, com universalizáveis, com virtudes que deveriam ser ou poderiam ser praticadas por todas as pessoas, como a humildade, a coragem, a resiliência, a flexibilidade intelectual, a abertura consciencial, uma grande liberdade intelectual, digamos assim, que virtudes é que deveriam ser cultivadas para a pessoa pensar da melhor forma possível quando aparecesse algo que provocasse desconforto intelectual. É isto que eu tento, por exemplo, não só, mas, por exemplo, apresentar nesta obra o sujeito intelectual ideal, e que eu vou falar, por exemplo, na sessão de lançamento e também na sessão da apresentação na Feira do Livro de Lisboa. É que virtudes, que modelo é que uma pessoa pode e deve criar, que modelo a seguir, que ao nós procurarmos aproximar o máximo possível desse modelo, claro, com altos e baixos, nós temos as nossas limitações, as nossas fragilidades, os nossos medos, mas que virtudes é que teríamos de cultivar, que medos é que teríamos de enfrentar, para nos aproximarmos o máximo possível da figura do sujeito intelectual ideal, da figura deste modelo a seguir, para nós pensarmos da melhor forma possível. Para nós, por exemplo, não cometemos o mesmo erro que muitos cientistas cometeram quando foi provado que Albert Einstein estava certo e que Isaac Newton estava errado, nesse enquadramento, por exemplo, da teoria da relatividade, a teoria geral da relatividade. Que virtudes é que nós podemos ou devemos cultivar para nos aproximarmos o máximo possível de um sujeito intelectual ideal, que é da melhor forma possível de pensar. É que não se trata apenas de imaginar um sujeito omnisciente, porque isto é para ser aplicável para as pessoas comuns, digamos assim. Trata-se da melhor relação possível que uma pessoa possa ter ou deva ter com a própria ignorância, com os conhecimentos no sentido geral, com a própria consciência, com o próprio conhecimento, com a verdade no sentido geral, com a verdade com o V maiúsculo, digamos assim, com as propostas de verdade que possam aparecer, porque o nosso ego tem uma formatação, o nosso ego é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, não é? Ele está formatado com base na busca de prazer e fuga de dor. Ele é conforto-centrista, ele é imediatista. Ele prefere, por exemplo, uma ilusão confortável do que uma verdade desconfortável. Ele funciona de forma inconsciente. E nós temos que contrariar esse ego, digamos assim, que funciona de forma inconsciente, para nos aproximarmos o máximo possível
da figura do sujeito intelectual ideal, que eu apresento aqui virtudes, por exemplo, isto pode ser desenvolvido a posteriori, apresento uma data de virtudes que uma pessoa deveria cultivar para pensar da melhor forma possível ou para se aproximar o máximo possível daquilo que se poderia chamar sujeito intelectual ideal, com os universalizáveis, não é? Que é aquilo que, por exemplo, há de tal forma que a tua ação se possa tornar universal, não é? A famosa frase do imperativo categórico de Kant, não é? A frase não é bem assim, mas é mais ou menos assim o pensamento. E uma pessoa pode imaginar que virtudes, ou que comportamento é que eu deveria ter, e que se eu tivesse esse comportamento, ou imaginando ter esse comportamento, se ele seria universalizável ou não. Se as outras pessoas que tivessem esse tipo de comportamento, esse tipo de escolhas, esse tipo de forma de pensar, se seria universalizável ou não. Uma pessoa pode imaginar assim. Seja como for, se tiverem curiosidade, sujeito intelectual ideal, apresentação na sessão lançamento na Biblioteca Municipal de Vagos, 31 de maio, às 5 da tarde, entrada livre, tragam amigos, vamos celebrar a cultura e a filosofia. No final, a primeira parte eu apresento um bocado a obra, na segunda parte costumo realizar um café filosófico, uma pessoa partilha ideias, expõe pensamentos, coloca dúvidas, questões, seja o que for, e há sempre uma experiência muito interessante, a partilha de conhecimentos, não só da minha parte, também recebo, não é? Conhecimentos de outras pessoas, experiências de vida, digamos assim, portanto. E Feira do Livro de Lisboa, para já está agendado, 22 de maio, às 5 da tarde, Feira do Livro de Lisboa, apresentação do Dr. Jorge Humberto Dias. Portanto, fica aqui mais um livro, eu tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital. Deixo essa referência na descrição do vídeo no YouTube. Eu costumo partilhar os vídeos que eu gravo em diversas plataformas. Portanto, no Instagram, LinkedIn, Facebook, Spotify, TikTok, eu estou em diversas plataformas. Sigam-me aí, comentem, partilhem, ponham like porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se acharem que este vídeo possa ser importante para alguém, partilhem para essa pessoa, ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Eu também dou cursos online, cada aula eu dou cada pessoa, também quando criar um curso acerca desta obra. Dou consultas para quem precisa de aconselhamento filosófico também, para vários enquadramentos. Portanto, sejam felizes. Deixo todas estas referências na descrição do vídeo no YouTube, por exemplo. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos. E se quiserem adquirir um exemplar autografado, podem mandar um e-mail para filipeferrecalhau@gmail.com, que eu, depois uma pessoa comunica acerca disso para poder organizar as coisas, para poderem ter o livro autografado. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.